coração. Eu convido, em reverência à palavra de Deus, você a se colocar de pé. E você que trouxe sua Bíblia, abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14 em diante. Lucas, capítulo 4, versículo 14. Deus é bom. E o tempo todo. Amém? Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém? Senhor, Tu és o motivo pelo qual estamos aqui. Tudo nesse lugar é preparado para honrar, exaltar e glorificar o Teu santo nome. Estamos aqui reunidos também em torno do Teu santo nome. Por isso já Te louvamos pela Tua presença. Presença sem a qual nada do que fazemos aqui teria sentido, porque tudo é para o Senhor. Que nesse momento que vamos meditar na Tua palavra, que Teu Espírito nos dê o entendimento e trate com os nossos corações. O Senhor sabe como eu estou aqui, Senhor, me colocando mais uma vez na condição de instrumento, para que o Senhor me use conforme a Tua palavra. E da mesma maneira que a palavra do Senhor veio ao meu coração e me tratou, assim seja com a Tua igreja, e cada um de nós possa sair daqui hoje abençoado e glorificando o Teu santo nome. Que haja milagres, Senhor, nesse lugar, que haja salvação nessa noite, Deus, que o Senhor manifeste a Tua glória em nosso meio. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, queridos. Amém. Amados, às vezes nós nos deparamos com um texto da palavra de Deus e muitas vezes a gente não consegue ter a dimensão do impacto do que está aqui registrado. E esse aqui talvez seja um desses momentos que a gente precise parar e refletir. Há cerca de 400 anos mais ou menos antes disso aqui acontecer, o profeta Isaías recebeu a revelação de Deus sobre o Messias, sobre o Salvador da humanidade. E no capítulo 61, para quem gosta de meditar na palavra, é onde o Senhor traz essa palavra e Ele registra. Passado todos esses anos, Jesus, logo depois dele começar ali a trabalhar o que seria o início da sua missão,
Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. O Espírito Santo tinha sido derramado sobre ele. Ele teve um treinamento no deserto de 40 dias de jejum e oração. Venceu Satanás. E cheio do Espírito, ele vai à sinagoga, lugar de adoração do povo judeu. E é dado a ele a oportunidade de ler as Escrituras. E o seu olhar vai para exatamente o livro de Isaías. E quando ele termina de ler, o pessoal ficou assim olhando para ele admirado. E mais admirado ainda quando ele diz: hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. E eu quero dizer que hoje, mais uma vez, essa palavra se cumpre nesse lugar. Porque nós ouvimos aqui o relato de Jesus. Está aqui uma espécie de resumo da sua missão e do seu propósito, que ainda hoje ele cumpre e quer cumprir na vida de quem crê. Nessa passagem fica muito claro os propósitos, o direcionamento de Deus sobre a missão de Jesus, sobre para quem ele veio. Debaixo da unção do Espírito do Senhor, Jesus aqui fala, como a gente observa, algumas classes de pessoas, de situações, que em seu ministério aqui em vida, ele cumpriu literalmente, através dos seus sinais, milagres, também como cumpriu e cumpre, espiritualmente, emocionalmente, e vai fazer hoje aqui, dependendo da fé de cada coração. Fica muito claro aqui, é como se ele procurasse aqui destacar classes, pessoas, para as quais o Senhor vê o coração, e ele vem para trazer a direção e a salvação para essas pessoas. A primeira classe que a gente observa aqui, quando ele diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele, foi para pregar as boas novas aos pobres. Jesus veio para os pobres. Ele veio para os pobres. Pobres, tanto no sentido material, mas eu diria que principalmente os pobres no seu espírito e no seu coração. Que talvez essa seja a pior pobreza. E esses pobres que ele fala aqui, são exatamente aqueles que de repente têm muitas conquistas materiais na sua vida. Pessoas que materialmente falando não precisam, vivem em função inclusive de ficarem cada vez mais prósperos, mais ricos, mas em seu coração e a sua alma existe a pobreza e existe a miséria. Ele veio para essas pessoas que são pobres na sua alma, que são pobres no seu coração. Veio para revelar qual é a maior e mais preciosa riqueza que o homem pode ter, que é só aquela que ele pode dar. Jesus veio para os pobres. Ele veio trazer uma boa nova para os pobres. Ele veio apresentar o reino de Deus aos pobres, o reino de justiça, de fidelidade, onde nós somos capazes de, aí sim, com Ele, enxergar o verdadeiro valor de cada coisa. Uma própria passagem que ilustra muito bem isso, Lucas também registra, ali no capítulo 12, onde deixa eu ler para você, Lucas 12, 16 em diante diz assim: então contou-lhes uma parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo,
Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua alma lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus veio para os pobres, para torná-los ricos em Deus. Ser rico em Deus não significa ter muito dinheiro. Ser rico em Deus significa ter paz. Ser rico em Deus significa ter a verdadeira prosperidade. Qual é a verdadeira prosperidade, pastor? Satisfação plena, independente das circunstâncias. É você saber que o grande valor da sua vida, o dinheiro não tem capacidade de comprar. A riqueza da sua vida é você não ser um servo do dinheiro, mas colocar o dinheiro para te servir e você usar como ferramenta para abençoar outras pessoas. Jesus veio para os pobres. Amém, amados? A outra classe que ele fala aqui, ele disse que ele veio para libertar os cativos da prisão, os presos, aqueles que se encontram encarcerados. Quem são os presos? Sim, podemos falar nesses que literalmente estão em cadeias, em presídios. Jesus veio para essas almas também. Amém, amados? Podem estar condenados pelo homem, condenado pelas suas transgressões, mas Jesus veio para eles. Mas esses presos que ele fala aqui também são aqueles que talvez esteja dentro da prisão mais terrível, uma prisão sem muros, onde ele imagina estar livre, mas se encontra preso aos seus pensamentos, presos aos seus desejos, presos ao pecado, e tem sua liberdade comprometida. Pessoas que não têm a capacidade de se livrar na sua vida daquilo que tem o aprisionado. Pessoas que não têm força para sair de ciclos, de vícios, de situações que claramente são uma prisão. Elas não conseguem se libertar. Tem muita gente que diz assim: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Mas muitas vezes algo tão simples e ao mesmo tempo tão terrível como um cigarro diz para essa pessoa que ela não está livre. Como a bebida, como outra droga, como outra prática. Pessoas que se encontram em cárceres assim estão aprisionadas, amados. O Senhor veio para trazer liberdade aos cativos. Paulo fala de algo muito especial na sua carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Isso é liberdade. Você ter o entendimento de que você pode fazer qualquer coisa, mas ao mesmo tempo ter o entendimento que nem tudo convém na sua vida. Isso é capacidade de escolha. Quem tem capacidade de escolher tem liberdade. Uma vez os judeus foram perguntar sobre essa questão de liberdade ao Senhor. Ele respondeu: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus tem e pode trazer a verdadeira liberdade ao coração do homem. O homem não se liberta sozinho. A verdadeira liberdade só Ele pode dar. Ele veio para dar liberdade aos cativos. Diga glória a Deus. Depois Ele veio fazer o que, pastor? Ele veio dar vista aos cegos. Ele veio curar o homem da sua cegueira. Evangelho que tem mais Ele curando pessoas cegas. Mas Ele vem falar também da pior de todas as cegueiras. Não tem um ditado que diz, eu não sei se você sabe, o pior cego, essa é a pior cegueira. Ele vem abrir os olhos
de pessoas que simplesmente não conseguem enxergar a sua própria condição, não conseguem perceber as suas mazelas, as suas dores, até mesmo as suas falhas, elas não conseguem enxergar. E quando alguém não enxerga aquilo que está dentro dela, quando alguém não consegue perceber coisas que ela precisa de mudar, ela precisa de ajuda, ela nunca vai perceber, amados. Não adianta chegar, eu estou tentando ajudar você. Não, eu olho para a minha vida, eu não vejo nada de errado. Ou eu não vejo dessa forma. Essa cegueira é terrível, amados, porque a pessoa, ela está em trevas, mas ela não consegue enxergar. Mas muitas vezes essa pessoa, ela tem uma extrema facilidade de enxergar outra coisa. O que, pastor? O erro dos outros. Aí é ligeiro. Aí é fácil. Tem uma visão muito apurada para o defeito do irmão, para o problema do Brasil, para o problema do outro. Mas quando vai falar, não, eu olho para mim, eu não vejo nada. São para esses cegos que Jesus vem. São para esses cegos que Jesus vem. Porque só quando nós verdadeiramente enxergamos algo, é que nós vamos tomar consciência do problema. Mateus 7, versículo 3 e 4, ele diz: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta na viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa eu tirar o cisco no seu olho, quando tem uma viga no seu? Amados, Deus é luz. Os nossos olhos, na verdade, fisiologicamente, a gente não enxerga com os olhos, a gente enxerga com o cérebro. Os olhos são receptores, e os olhos são receptores de luz. Nós só enxergamos por conta da luz. Quando não tem luz, alguém enxerga? Porque eles captam a luz. Agora, há pouquinho estava pregando lá na Atalaia, foi uma maravilha. Faltou energia para o lado de lá. Pregamos no escuro, só na luzinha do celular. E quando eu fui ler aqui, foi lindo que o nosso diácono Arthur veio com o celular para eu ler lá a Bíblia. E é assim que Jesus fala: Deus é luz. Jesus diz que Ele é a luz do mundo. Quem o segue nunca vai andar em trevas. Essa luz que quando Ele traz, nós conseguimos abrir os nossos olhos e enxergar aquilo que em nós precisa ser mudado. E Ele veio para trazer essa mudança. A última classe que Ele veio para trazer libertação para os oprimidos. Esse termo é até forte. O que é uma pessoa oprimida? Vem de pressão, vem de peso. Pessoas que estão sendo oprimidas pelas suas falhas, pessoas que estão sendo oprimidas pelos outros, pessoas que são oprimidas fisicamente, até de forma violenta, emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente. Pessoas que estão debaixo de um jugo e de um peso. Pessoas que são oprimidas até por elas mesmas, que se condenam porque um dia ouviram: você não vai ser nada, você não presta, na sua vida nada vai dar certo, você é um derrotado, você é um condenado, você está errado. Essa opressão mina as forças de qualquer pessoa, amados. Jesus veio para trazer liberdade aos oprimidos. Ele veio para tirar esse peso. Vamos fazer um exercício aqui rapidinho, só para você entender melhor essa questão da opressão. Tinha uma turma que ficava doida, irmãos, para pegar Jesus em alguma contradição, para envergonhar Jesus. Queriam fazer, fosse no popular, pegadinha com Jesus,
para tentar desmascarar de Jesus, chamá-lo de falso profeta. E um dia aconteceu dessa turma ter surpreendido uma mulher que estava em adultério. E essa turma pega essa mulher, sai arrastando pela cidade. Eu fiz isso de manhã. Vou pedir para você, tente por um momento se colocar no lugar dessa mulher. Tente se sentir como ela sentiu-se. Jogam ela no meio, assim, nos pés de Jesus, e vão jogar a lei, a palavra. Mestre, está escrito na lei de Moisés que a mulher que for surpreendida em adultério terá que ser apedrejada até a morte. Tente se sentir no lugar daquela mulher agora. Ela falhou, irmãos? Falhou. Ela pecou, irmãos? Sim. Estavam querendo aplicar o peso da lei sobre ela? Sim. Tente imaginar como estava o coração daquela mulher. Só por um instante, vamos nos colocar no lugar dela. Isso é opressão. Isso é estar oprimido. E tem muitas outras coisas na vida, amados, que nos colocam assim. Jesus veio nos libertar da opressão. Vocês devem conhecer a história. Quem não conhece, eu vou dar aqui uma novidade. Jesus, depois de insistirem, ele diz: aquele que não tiver pecado. Teve alguém que jogou, irmãos? Ouviu-se barulho de pedra, mas pedras caindo no chão. E todo mundo saiu ali, ó, quietinho, envergonhado, e foi embora. E em João capítulo 8, versículo 10 diz o seguinte: então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Se coloque no lugar da mulher agora. Tente se colocar no lugar dela. Saiu um peso daquele coração e daquela alma, porque Jesus não veio para jogar pedra nos seus filhos. Jesus não veio para esfregar os nossos pecados na nossa cara. Jesus veio diante da nossa humildade, do nosso reconhecimento. No momento em que nós nos prostramos diante dele, reconhecemos as nossas falhas, Jesus veio nos perdoar e nos dar uma direção de vida. Isso é ser livre da opressão. Ele veio para os oprimidos. O que a sociedade mais faz hoje é oprimir as pessoas. Fale qualquer coisa lá no Instagram para você ver se você não vai ser fuzilado. Vá, pense um pouco diferente desse sistema que está aí. Mas a missão de Jesus é diferenciada. E eu quero dizer que se nós, nesse sistema que a gente vive, nesse mundo aí, de cabeça para baixo que a gente está vendo, se nós queremos de fato sermos abençoados, é preciso que nós então verdadeiramente possamos entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Aqueles que são alcançados por Cristo são aqueles que verdadeiramente creem nele a ponto de entregar a sua vida a ele. Essa promessa, essa missão, ele continua cumprindo nos nossos dias. Ele inclusive quer cumprir aqui hoje. João escreve algo muito especial lá na sua carta. 1 João capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma.
Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Jesus está aqui. Ele quer cumprir a sua missão.